Olá, sejam bem-vindos a mais um Devozione Pocket. Hoje, quarta-feira, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que você faz parte desse ministério e que ações muito simples que você faz aí do outro lado, que são bem rápidas, fazem toda a diferença e fazem com que essa mensagem alcance muitas e muitas vidas. E são elas curtindo, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, deixando seu comentário aqui embaixo, ativando o nosso sininho. O seu comentário também pode ser o seu pedido de oração. Nós vamos ler, nós vamos orar com você, vamos responder você. Na descrição desse vídeo, nós temos um link que vai direto para o nosso grupo privado no WhatsApp. Lá, somente eu faço as postagens de segunda a sexta-feira com os links dos nossos devocionais. Vamos lá para a palavra de Deus? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje permanece no livro de Daniel. No capítulo 2, nós ontem encerramos falando sobre a revelação do sonho do rei Nabucodonosor. Deus revelou ali a partir de um posicionamento de Daniel, diante de uma circunstância, diante de um decreto. Ele se posicionou e ali Deus revelou para ele o sonho e também qual era o significado daquele sonho. E ali ele passou para o rei. No versículo de número 46 do capítulo 2 fala que o rei reconheceu, caiu prostrado diante de Daniel e quis ali honrar a vida dele. O versículo 48 e 49, que é o que a gente vai falar hoje, diz assim: Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Essa história me deixa muito impactada. Pensar que Daniel ele recebeu ali um decreto de morte. É o fim, acabou, não tem mais jeito. O que o rei pediu, ninguém sabe. Os sábios ali, tem um versículo que um sábio fala assim: ó rei, o que o Senhor está pedindo é impossível. Ninguém vai fazer isso. Deus usa Daniel. Daniel se posiciona e se permite ser usado por Deus. A partir de um decreto de morte, era algo impossível. Estavam todos destinados até aquele momento à morte. E através de Daniel, através de um posicionamento de Daniel, Deus ali declara vida. E não é sobre Daniel, é sobre um reino, o reino de Deus. O posicionamento dele impactou seus amigos, impactou até aqueles que não conhecem ao Senhor. Até aqueles outros sábios, os astrólogos, todos eles tiveram que reconhecer: há um Deus que é poderoso, há um Deus que muda realidades, há um Deus que muda decretos, há um Deus poderoso para fazer o impossível acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. E ali o rei reconheceu a soberania de Deus, deu ali o cargo mais alto para Daniel. Não beneficiou só ele, ainda beneficiou os seus amigos, porque diz aqui, além disso, no 49, além disso, a pedido, ainda colocou Daniel numa situação em que ele pôde até pedir, fazer solicitações
Gente, só Deus faz isso nas nossas vidas. Não há outro, não há outro, só o Senhor. Só o Senhor pode mudar trajetórias, mudar situações, aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, que é impossível. Às vezes é um diagnóstico médico, às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é uma dívida tão grande que você acha que você não tem mais jeito. Às vezes é um processo, às vezes é algo que realmente te acometeu. Tem coisas que são consequências de nossas atitudes e elas sobrevêm sobre nós, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E tem coisas que simplesmente sobrevêm sobre nós e quando você vê, você já está naquela situação e você não sabe o que fazer. Eu quero te dizer que independente de você estar colhendo o que você plantou, ou se sobreveio sobre você uma estação difícil, um decreto difícil, não importa. Nós servimos ao Deus do impossível e Ele faz o impossível acontecer. Que nesse dia a sua fé seja renovada naquele que faz infinitamente mais. O que é mais lindo é que não é sobre o que Ele pode fazer, não é sobre se Ele quer fazer, mas é sobre quem Ele é. Que você adore ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. Ele é o grande eu sou. Independente do que Ele faça, talvez você esteja pedindo algo e Deus tem um plano, tem um propósito através disso que você está vivendo. Então não pare pelas circunstâncias. Eu quero te lembrar que uma página do seu livro, uma página da sua vida, não é o livro todo, não é a sua história, é só uma página. Que você venha olhar para o eu sou que rege, que toma conta de toda a história, de todo o livro da sua vida, não só de uma página. Não entregue a Ele só esse momento, entregue a sua vida e desfrute de tudo que Ele tem para você. Desfrute aqui das maravilhas que Ele tem para você. Eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque mediante essa história do livro de Daniel, ela nos encoraja, ela nos impulsiona a nos posicionarmos, a buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, a reconhecer o Senhor como único Deus e Rei das nossas vidas. Essa história, ela nos inspira a desejar as nossas próprias experiências contigo. E eu oro, Pai, por isso. Eu oro profetizando para que o meu irmão e a minha irmã na fé tenham as suas próprias experiências com o Senhor. E não é sobre um momento, é sobre uma vida de caminhada contigo. Não é só sobre uma página, não é só sobre a resolução de um problema. Não é só sobre a resolução de um problema. É sobre uma história, é sobre um reino, é sobre a história que essa pessoa está vivendo, impactar outras vidas, glorificar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, para que outros reconheçam que só o Senhor é Deus. Não é sobre mim, não é sobre quem está me ouvindo, é sobre um reino, é sobre o Senhor, que a gente nunca se esqueça disso. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de fidelidade. Obrigada, Senhor, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Que a nossa fé seja ativada nesse dia, que a nossa fé seja renovada, que sejamos impulsionados em Ti, Senhor, para viver infinitamente mais do que aquilo que podemos, Senhor, pedir, pensar e imaginar. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Que a graça, o poder, o favor do Senhor, o favor que encontrou, foi de encontro a Daniel a partir de um posicionamento dele. Você só precisa se posicionar em Deus, nas coisas de Deus, na vida com Deus. Não é sobre um problema, é sobre uma vida com um Pai que nos ama, com um amor que não tem fim.
Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã, quinta-feira, em mais um devocional. Tchau, tchau.